Olá, meu povo! Hoje o papo é para você que quer se priorizar cada dia mais, que quer evoluir, que quer estar em foco. Então o vídeo de hoje é bastante provocativo. É para você que entende que a zona de conforto não é um lugar propício para crescimento. Você poderia estar em lugares muito mais interessantes para sua vida. E é sobre isso que a gente também vai falar hoje. O que você quer, o que você tem vontade, o que você tem desejo de realizar e o que te impede de realizar. Nesse vídeo eu quero que a gente tente encontrar novas soluções para antigos problemas. Eu não sou nenhuma coach nem nada. Inclusive tenho até minhas ressalvas, mas eu tô aqui pra gente poder refletir, porque é para isso que é esse canal. Oi, eu me chamo Mariage, eu sou professora e também sou artista. E eu quero te trazer motivos aqui para você refletir comigo sobre o tema amor próprio, sobre tratar-se como prioridade. Penso que esse tema, ainda mais para mulheres, é um tema mais que necessário. É um tema urgente. E eu não quero nem falar porque é urgente, porque eu não quero pesar o clima, se é que você me entende. Então, bora! 7 motivos para você ser sua prioridade. Motivo 1: entender a sua dor. O que dói aí de verdade? O que te aflige? O que te faz ter nó na garganta? O que te ocupa espaço interno? Espaço esse que poderia ser aberto e se tornar caminho. Porque a dor, ela bloqueia a nossa emoção. A dor, ela bloqueia a nossa lógica. Quanto mais dor a gente carrega, mais peso a gente tem ao caminhar. E como é que a gente caminha bem se a bagagem ali, ó, tá puxando para baixo? Eu quero que você se pergunte o que te inquieta, o que te deixa inconformado, inconformada, o que te tira a paz, aquilo que te deixa possesso, aquilo que te esgota, aquilo que te traz para baixo, sabe? Porque a dor, ela é um veículo de consciência, sabe? Quanto mais a gente entende a nossa dor, eu acho que a gente vai cada vez mais tendo consciência sobre qual lição que ela nos intencionou ensinar. Apesar das dores que nos fazem sentir como a gente se sente, os ensinamentos têm que estar acima desse contexto que nos trouxe mágoas e histórias que às vezes a gente quer nem lembrar. O ensinamento que aquilo traz é o que a gente tem que levar, entende? Porque se a gente leva a dor, aí a bagagem pesa. E é sobre isso que eu quero que a gente pense. Qual dor que tá te pesando, te impedindo de caminhar? Qual incômodo que tá fazendo você caminhar com menos leveza? É entendendo como a gente lida com as nossas angústias, que a gente vai entender como a gente busca a nossa paz. Muitas perguntas, né? Não trago respostas, trago perguntas. E assim a gente vai para o motivo 2. Motivo 2: entender a sua vontade genuína. Hoje eu escrevi um negocinho que deu vontade de ler. Eu sou a pessoa que ama caderno. A vontade mora na essência. A coragem exige movimento. O foco exige direção. E aprofundando um pouquinho no que eu estou querendo dizer quando eu escrevo isso. A vontade é sobre o que te move. Ao mesmo tempo que a coragem te exige movimento, para você fazer o que você tem vontade vai te exigir coragem. Coragem é agir com o coração. Se você tem coragem para enfrentar seus medos, suas dores, suas angústias, meu amor, já temos meio caminho andado. Quando a gente fala de caminho andado, se a gente sabe aonde a gente quer chegar, a gente tem foco. A gente para de procrastinar, a gente para de ficar perdendo tempo, um desgrama de celular. E a gente presta atenção em realmente qual é a nossa vontade, qual é a sua vontade genuína, o que você quer realizar na sua vida, o que você anseia, o que te faz ao contrário daquilo que a gente estava pensando no motivo anterior, que te leva para baixo, o que te leva para cima? O que te faz ter aquele gás, aquela vontade, aquele ânimo, aquela empolgação? O que te empolga? O que te motiva?
qual é a sua vontade genuína. Sua vontade genuína, ela é parte da sua essência, de quem você é, do que você busca, do que você acredita, dos seus valores. Você tem que saber qual é a sua vontade. Ah, mas eu não tenho vontade. Tem dias que a gente tá sem vontade mesmo de fazer as coisas, Tem dias e dias, né? Mas eu sei que aí dentro moram vontades que podem estar adormecidas. E eu te provoco a pensar qual era aquela vontade de quando você era criança, do que você queria ser quando você crescesse. Qual era a vontade que você teve há algum tempo atrás, quando você se sentia ali com esse pique? Eu tenho certeza que tá em algum lugar aí dentro. E vamos para o terceiro motivo. Eu sempre falo sobre isso nos vídeos. Eu não tenho como fazer um vídeo sem falar sobre isso, porque... Terceiro motivo. Saber estar no agora. Para você ser prioridade na sua vida, você tem que saber estar no agora. Sabe por quê? É no agora que você calibra as lentes do seu olhar para poder ver a sua realidade, o que está à sua volta. E digo mais, ao que pode te encantar à sua volta. Um dia desses eu tava pegando uma moto e aqui em Ilhéus tem muita água, né? Então a gente tem pontes que interligam a cidade e a gente tem muita água. Então a gente também tem muitas pessoas que trabalham com pesca e canoas. E eu amo canoas, inclusive. E um dia desses eu tava pegando uma moto pra ir pra casa, assim, pertinho. Eu sempre penso que a gente pode cada vez olhar mais atentamente o que tá ao nosso redor. E aí o moço que tava na moto, ele virou e falou, nossa, uma garça na canoa. E, gente, tinha uma garça junto com o moço que tava pescando. Tipo assim, uma canoa, pensa uma canoa, não era grande, era pequena. Tinha um moço pescando no meio da canoa e a garça na ponta. Aí quando ele falou, eu olhei e falei, gente, que coisa linda. E aquilo durou instantes, né? Aquilo durou o tempo de eu olhar, falar, nossa, que massa! E atravessar a ponte e pensar naquilo do resto do meu dia. Gente, aquela garça na canoa, que coisa linda. E hoje, eu tava dando aula, e aí eu dou aula de artes, né? Eu dou aula de várias... Gente, eu dou aula de sociologia, eu dou aula de geografia e eu dou aula de artes. E as aulas de artes que eu dou é pra criança. Às vezes é um caos, às vezes é uma paz, cada dia é um dia. E aí hoje eu estava dando aula para uma turminha de segundo ano, ou seja, eles têm ali em torno de 7, 8 aninhos. E aí foi muito engraçado, porque uma hora um menino saiu assim, e é uma escola que tem bastante mato por perto e tal. E aí ele olhou e falou, nossa tia, tem uma galinha em cima da árvore. Ele tava cansado, né? Fez muita coisa, tava cansado. Ele, tem uma galinha. Você viu que coisa linda? A galinha em cima da árvore. Aí nisso, todo mundo se desconcentrou do que tava fazendo. Tipo uns, sei lá, 8 alunos. E foi olhar a galinha na árvore. Aí por um momento me deu vontade de falar, epa! O que vocês estão fazendo aí, rapaz? Vai se concentrar, fazer o que tava fazendo. Mas aí eu olhei e falei, não seria eu se não deixasse ver e deixar os meninos se encantar com a galinha em cima da árvore. Né, gente? Olha que bonita. E aí, que nome a gente pode dar pra ela? Aquele detalhe, sabe? Que você pode muito bem passar batido, ou você pode parar e falar, uau, é nisso que eu vejo a vida acontecendo. Nesses detalhes que às vezes a gente, se não tá atento, não vai ter a capacidade, a possibilidade e a bênção de se encantar com o simples. E por que eu tô falando disso, gente? Porque para você saber suas vontades, para você saber suas dores, você tem que saber estar presente, disponível, inteira na sua vida. Você tem que saber o que você sente. Você tem que entender o que tá morando aqui dentro. O que você tem pensado? O que você tem sentido? O que você tem buscado? O que você tem conversado?
Você tem reclamado demais? Você tem agradecido mais? Como é que tá? O que tá rolando? Então, assim, como é que você tá pra você mesmo? Qual é o seu estado de disponibilidade, de vivacidade? Você tá satisfeito com o que te cerca? Com como você se enxerga? Me conta nos comentários, se você quiser, se você está satisfeito, satisfeita. Ou não precisa me contar, mas eu quero que você pense com você mesmo. Como está o seu estado de disponibilidade para com a sua própria vida? Porque eu penso que a gente sempre tem que estar calibrando o nosso olhar para estar no presente. E se a gente se distrai, ele passa. E aí a gente já vai para o quarto motivo para se priorizar. Se orgulhar por inteiro. O que te faz sentir orgulho da sua história? O que sustenta a sua integridade? Quais são os seus valores? Quem você é quando ninguém tá olhando? Quais são aquelas atitudes que você teve que você não precisa se vangloriar, mas que você sabe que foram dignas, que te lembram do caráter que você tem? Ah, Mariade, mas eu sou uma pessoa sem caráter. Aí você me quebra, né? Brincadeiras à parte. Eu sou uma pessoa bastante otimista, vocês já devem ter reparado. Não é só porque eu sou uma pessoa good vibes, não. Eu sinto que é mais uma estratégia de sobrevivência. Eu acho que pessoas que passam por situações muito desafiadoras, vamos dizer assim, elas vão ter a tendência a ser um pouco mais otimistas, porque se elas não são otimistas, aí fica complicado. E se você se orgulha por inteiro, a gente já tem aí também um ponto muito positivo, porque você tá se olhando, você tá se enxergando, e para se priorizar, tem que saber se enxergar, tem que saber se perceber, tem que saber quem você é. E você sabe quem você é se você tem domínio da força e da valorização da sua história. E agora vamos para o quinto motivo para saber como se priorizar mais. Admitir falhas. Se você não tem a humildade de admitir quando você falha para você mesmo. E assim, gente, eu não tô falando de admitir falha e ficar passando pano para você mesmo. Pera aí, não estamos nesse patamar, não. A gente já subiu o degrau da consciência de ficar se passando pano, de ficar nessa autopiedade. Não estamos falando sobre isso, mas estamos falando sobre admitir o que você tem errado, no que você tem falhado, no que você tem falhado com você. O que você tá em falta com você? O que você tá deixando de lado? Você sabe no que você tá falhando? Porque eu penso que é bem por aí que a gente encontra novas soluções para problemas antigos. Porque quando a gente estuda o nosso erro, aí a gente entende por que ele acontece. Estuda a nossa falha, o que a gente está fazendo de errado. Tudo bem, eu falo que eu sou otimista, a gente tem que ser. Mas assim, e quando você olha pelo outro lado? E quando você olha para o que está realmente dando errado? E aí? O que você tem errado com você mesmo? Essa me pega. O que você não sabe, que você não sabe. Essa deixa a gente doido, porque assim, tem coisas que a gente não sabe que a gente não sabe. Aí lascou. Aí, Maria, como você quer que eu saiba que eu não sei o que eu não... Eu sei, é uma coisa meio maluca. Eu sei, eu estou ciente que é uma coisa meio maluca que eu estou falando, mas ao mesmo tempo não é maluca. Porque assim, gente, pensa comigo. Tem coisa que a gente não sabe. E certas coisas a gente não sabe e a gente sabe que a gente não sabe. Por exemplo, eu não sei nada de TI. Nada. Eu sei que eu não sei. Agora, se eu não soubesse nem o que era TI, eu não ia saber que eu não sabia sobre TI. Maria, mas você tá maluca? Do que você tá falando? Você tá louca, mulher? Você tá maluca? Não, gente. Eu estou falando sobre coisas que estão na nossa subjetividade. Coisas que a gente não percebe. Coisas que a gente tá desligado pra identificar no que a gente tá falhando. Entende? Então, eu acho que se a gente tem
uma atenção a mais, um olhar mais calibrado, se a gente identifica, opa, pera, tem algo ali que não está tão no consciente, opa, pera, aquilo ali, tô identificando que eu não sei. Aí a gente vai tornando a saber, é por aí. Me diz se você acha que eu tô muito louca ou se fez algum sentido. Fala aí nos comentários, porque na minha cabeça faz todo sentido. Sexto motivo, a gente já tá... Acendemos a luz, simbolizando a luz na nossa vida. Motivo 6. Ser o amor da sua vida. A gente coloca o amor romântico num pedestal. E assim, gente, isso é um pouquinho complicado. Porque eu acho que é meio... dá meio errado fazer assim. Sinceramente, você sabe, eu sei, que a relação que a gente cultiva com a gente mesmo é um relacionamento. E é um relacionamento sério, que precisa ser nutrido. É um relacionamento que precisa ter ali muita dedicação. Tudo que a gente quer ver crescer, a gente precisa nutrir. Como que você tem nutrido o seu amor por você? Como você tem alimentado, feito crescer o amor de você por você. Eu tô falando sobre ser gentil consigo, sobre reconhecer momentos que você precise de pausa. Nem todo dia você tá igual. Não adianta. Você não é máquina. Você, cada dia vai estar de jeito. Ainda mais quem é mulher. Meu Deus do céu, mulher. A gente sabe que nós temos várias dentro de uma. A gente tem um ciclo, a gente tem ali uma variação hormonal maluca e que nos regula, que é um tambor que nos mostra aí o nosso ritmo. E falar de amor traz tantas coisas boas, né? O amor é a estrutura, o amor nos traz para nós, o amor nos faz entender o servir para vir a ser. O amor nos permite transmutar, transcender. O amor nos permite estar presente, o amor nos permite crescer, o amor nos permite evoluir. O amor é difícil até de definir, né? Você precisa ser o amor da sua vida, tá? E eu não tô aqui falando que só precisa ter um amor na sua vida. Você precisa ser um dos grandes amores da sua vida. Fazer com que esse amor seja nutrido. Olhar para si, olhar para o que você está precisando e para além do que você está precisando, para o que você quer, para o que você tem vontade. Nem todos os dias são iguais, mas se você nutre o seu amor por você, com certeza, mesmo nos dias mais difíceis, você vai ver que estar consigo é um prazer. E chegando aí para o último motivo, sétimo motivo. Se você tá gostando, se inscreve no meu canal. Meu canal é novo, bem novo na verdade, é um bebezinho esse canal. Então, me ajuda aí, manda para um amigo, para uma amiga que você sabe que precisa se priorizar mais, que precisa se colocar no lugar que se deve se colocar. Manda para essa pessoa, tá? A gente sabe que às vezes a gente se deixa de lado. E às vezes não é porque a gente quer, às vezes é porque a gente não tem consciência do que a gente está fazendo. Às vezes a gente entra em situações que estão tirando nosso valor, nos detalhes, nas sutilezas. E essas situações, elas só vão piorar se a gente não tem presença, se a gente não tem um auto-amor suficiente para identificar. E agora sim a gente vai para o sétimo motivo. Motivo 7. Equilibrar gratidão e ambição. Tem uma citação aqui no livro, chama Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude. Não há maior fatalidade do que ser insaciável. Essa frase faz a gente refletir, de você nunca estar saciado, daquilo que te alimenta nunca te deixar satisfeito. E isso é um problema, porque eu penso que a gente precisa ter ambições, a gente precisa ter sonhos, mas a gente precisa saber agradecer. E quando a gente agradece, a gente se conecta, independente da religião, independente da espiritualidade. Se você, até sendo ateu, ateia, se você cultiva dentro de você um senso de gratidão, você está nutrindo o seu ser. Você está olhando para o que te cerca
agradecendo por estar vivo. E para além disso, também nos traz humildade, né? Da gente agradecer genuinamente tudo que nos é proporcionado, das dificuldades aos prazeres, dos dias mais difíceis aos mais ensolarados. É saber agradecer o que nos é proporcionado enquanto experiência de estar vivos. Partindo desse pressuposto de saber o que se é suficiente, de saber observar e se ligar a essa força de saber agradecer. E ao equilibrar a gratidão com a ambição, ambições entenda pelos sonhos, pelas vontades, por aquilo que te move, por aquilo que te traz vivacidade. Se a gente equilibra essas duas forças, aí, meu amor, aí a gente tá falando sobre se priorizar. O que você pode agradecer e se priorizar, entendendo o que você almeja, onde você quer chegar. Agradecer pelo caminho e ter a cabeça erguida para o que se mira. E essas são as reflexões do vídeo de hoje. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, já deixa o seu like, clica aí para você se inscrever nesse canal, que é muito novo, muito inédito e precisa aí que o YouTube entenda que aqui eu quero que a gente possa refletir, trazer diferentes filosofias, trazer diferentes lógicas. Hoje o vídeo foi um pouquinho diferente, porque eu gosto sempre de trazer um mito, trazer uma história, trazer mais citações, mas vou confessar que essa semana eu não tive como fazer um vídeo com mais aprofundamento de referencial teórico. Mas eu espero que você tenha gostado. Então fica aí um beijo, boa semana para você e a gente se vê semana que vem.